Há centenas de anos, os recursos do planeta se esgotaram completamente, levando à degradação total da população. Diante dessa crise, os melhores cientistas assumiram a responsabilidade de salvar o mundo moribundo. Uma nova fonte de energia renovável foi encontrada, mas o maior perigo continuava a ser as próprias diferenças da humanidade. Para acabar com as decisões entre os melhores e os piores, foi tomada uma decisão de aprimorar os humanos como espécie. Aos 16 anos, todos passariam por um procedimento que tornava eles fisicamente perfeitos. Ninguém precisava mais invejar os outros ou provar a sua superioridade. Tali, no entanto, ainda aguardava esse dia. Enquanto isso, é chamada de feia, mas ela tem a oportunidade de ver como vai ficar, né? Porque ela vai poder escolher os detalhes, como a cor dos olhos, a qualidade da pele, e naquela noite, fugindo dos seus pensamentos, ela se dirige até uma ponte, onde seu amigo Paris a espera. Os dois observam uma festa na cidade dos Belos, invejando aqueles que já passaram pela transformação. Paris tem 3 meses a mais do que Tali e, no dia seguinte, seria submetido a essa operação. Ele iria para a cidade enquanto Tali vai ter que esperar a sua vez. Ela teme que ele acabe esquecendo ela, mas eles fazem uma promessa um para o outro. Antes de partir, ele marca um encontro para eles se verem dali a um mês. No dia seguinte, os alunos se reúnem no salão principal para saudar aqueles cuja hora chegou. Dr. Cable fala sobre todas as vantagens de ser bonito e convoca também as futuras belezas. Paris se despede de Tali e uma garota chamada Shai se senta do lado dela, percebendo a sua tristeza. Naquela noite, quando retornou para o seu quarto, Tali se lembra de como conheceu Paris na escola. Um dia, ele segurou a sua mão e ela, de propósito, cortou a sua palma. Desde então, compartilharam uma cicatriz, acreditando que eles são perfeitos um para o outro. Na manhã seguinte, durante a aula, Tali fala sobre a orquídea tigre branco, que é uma planta que fornece energia para todas as cidades e decora os campos. À noite, ela passa pelo exame obrigatório para sua futura transformação e ela escolhe dourado para a cor dos olhos, sonhando com um reencontro com Paris, de quem ela não recebeu mais notícias. No dia combinado da reunião, Tali se esgueira ali até a ponte, mas Paris não tá lá. Ela decide então que vai se infiltrar na cidade, e chegando aos arredores, ela vê uma festa animada acontecendo. De repente, uma máscara cai de cima, permitindo que o seu dono mude de roupa. Tali então pega a máscara, escolhe o vestido e sai pelas ruas iluminadas em busca do seu amigo. Milagrosamente ela encontra Paris, mas ele mal a reconhece. A cicatriz na sua mão desapareceu. Ele havia prometido não removê-la, mas depois da transformação a sua vida mudou completamente. O juramento de amizade eterna perdeu o sentido. Tali remove a máscara para poder lembrar ele de quem ela é, mas imediatamente se torna uma presença indesejada. Em desespero, ela começa a correr, pegando um colete de resgate no seu caminho, e quando percebe que está prestes a ser capturada, salta num arranha-céu. O colete salva ela, permitindo que ela alcance a ponte, mas os perseguidores continuam atrás dela a todo custo. Quando está prestes a ser capturada, Shai chega para resgatá-la no seu hoverboard. As duas sentem uma conexão imediata ali. Shai ensina Talia a entrar furtivamente na cozinha trancada e compartilhar sua decepção com Paris. Um dia, Shai sugere que Talia aprenda a pilotar o hoverboard e lhe entrega um livro proibido. Talia descobre que Shai contou todos aos seus amigos ali sobre seu salto com colete salva-vidas, tornando ela uma heroína no campus. Isso poderia fazer com que a operação fosse negada, mas ela continuou com as suas aulas ali e aperfeiçoando as suas habilidades com o hoverboard. As duas começam a discutir sobre beleza e inesperadamente Shai revela que não quer mudar nada em sua aparência. Em seguida leva a Talia a um campo de treinamento e a desafia a percorrer uma trilha mais difícil. Depois disso, Tali devolve o livro que reflete sobre como gostaria de ter a liberdade, no mundo natural e tal, e dos relacionamentos. Shai então sugere que ambas recusem a operação e fujam juntas para o lugar chamado Fumaça, aonde as pessoas vivem livremente. Ela leva a Tali até a borda do território da escola e depois de deixarem seus anéis de rastreamento num galho, elas então partem rumo às terras selvagens. Depois de cruzarem o rio, chegam às ruínas de uma cidade antiga. Shai mostra a Tali todos os restos de uma montanha russa, lamentando a sua destruição. Ela leva sua amiga para um prédio alto onde podem chamar os seus amigos do mundo selvagem, acendendo um sinal de fogo. Shai explica que no mundo exterior as pessoas trabalham para si mesmas, amam, têm filhos e até envelhecem. Tudo é como no livro que elas leram. Shai então estava planejando escapar com seu amigo David enquanto viu Tali na ponte e acabou indo socorrer ela. Ela quer ler livros, ter hobbies, porque depois da operação as pessoas passam a não poder mais decidir como viver. Tali não entende como isso funciona, porque sempre sonhou em ser bonita. Então Shai deixa ela com o caminho indicado até a fumaça, e parte com David, cujo fogo se acende no telhado vizinho. Tali retorna para a cidade onde o dia da sua transformação começa a se aproximar. No entanto, inesperadamente, em vez da operação, ela vai lá e leva até a doutora Cable, que sabe muito bem sobre a sua amizade com a desaparecida Shai. A doutora, ela insiste que David estava mantendo Shai contra sua vantagem, fazendo uma lavagem cerebral nela. A única maneira de salvar a sua amiga é encontrá-la e trazê-la de volta para a cidade. Angustiada, Tali retorna ao seu quarto, onde Paris a visita.
Ele aconselha ela a seguir as ordens da Dra. Cable, porque é a única maneira deles ficarem juntos. Tali concorda. A doutora explica que os moradores da Fumaça planejam destruir a cidade e desenvolveram armas perigosas para isso. Tali deve encontrá-la e neutralizá-la. Ela parte então levando um pingente para ativar quando encontrar as armas. Seguindo as instruções de Shai, Tali atravessa a montanha russa em ruínas e chega a uma antiga linha férrea. Ela então acampa na floresta durante a noite, acendendo fogo, e inesperadamente acaba encontrando a beleza da natureza ao seu redor. Mais tarde, ela precisa escalar um penhasco íngreme e atravessar as ruínas com seu hoverboard. Para sua última parada é o Mar Branco das Orquídeas, onde ela decide descansar. Enquanto isso, a Dra. Cable liga para Paris ali e lhe oferece uma oportunidade para continuar no aprimoramento. Naquela noite, Tali acorda cercada por orquídeas em chamas, e quando está prestes a perder a consciência, David a encontra. Ele a examina e descarta um transmissor que é encontrado nela. Sem perceber que o pingente ainda não foi ativado, ele o leva com ele. Porém, o rastreador informa a Dra. Cable que Tali está no lugar certo. Pela manhã, David leva até Fumaça, onde ele se reencontra com Shai. Só que os outros acham estranho que ela tenha conseguido chegar ali sozinha. Tali expressa sua preocupação, dizendo que Shai deveria voltar para a cidade, mas a sua amiga não tem a intenção de fazer isso e pede para que Tali observe melhor aquele estilo de vida. No dia seguinte, Tali acompanha o grupo de jovens, e se depara ali com uma expedição. Ela descobre que os incêndios são provocados por eles porque as orquídeas são tóxicas e acabam drenando os nutrientes do solo, destruindo o planeta. David a convida a se juntar a eles para ver de verdade tudo o que acontece com seus próprios olhos. O grupo parte numa missão a bordo de um antigo helicóptero modificado. Do alto, eles veem campos de flores devastados pelas orquídeas. Shai começa a atirar fogo nas plantas, causando um incêndio que de repente revela figuras de pessoas caminhando ilesas pelo fogo. O helicóptero treme, balança e ele cai. Tali, naquele momento, pula para trás e ao encontrar sua amiga, ela se segura quando vê uma figura de terno azul correndo na sua direção. Tali se agarra numa corda lançada no helicóptero e as duas meninas são puxadas para fora do perigo. Depois elas discutem o que acontece. Confusas sobre como que os soldados da cidade encontraram elas, Tali se sente culpada, e dividida, porque depois de conhecer melhor os habitantes da Fumaça, ela começou a pensar diferente. Lá todos trabalham, mas não usam o dinheiro, apenas trocam serviços. Os idosos não são um fardo, porque contribuem com a sociedade ali, com o seu próprio jeito. Mais importante, as pessoas escolheram estar ali. Elas derretem o ferro velho para poder criar ferramentas úteis. E quando Tali pergunta sobre as armas, Shai apenas dá de ombros, dizendo: por que a gente precisa de armas? Tali se junta ao trabalho e, mesmo que seja difícil, gosta desse processo. À noite, todos se reúnem em volta da fogueira, onde ela é tratada com comida natural. David então diz às pessoas que os escoteiros foram vistos, o que significa que a cidade não parou de perseguir eles. Enquanto a Fumaça acredita em controlar a natureza, a cidade aperfeiçoou o controle sobre as pessoas, se concentrando só na aparência. As pessoas pararam de ler, aprender, sonhar, escolher quem elas querem se tornar, por isso elas estavam prontas para se defender na sua liberdade. No dia seguinte, David ensina Tali a atirar com um arco. Ela percebe os calos na sua mão e dá algumas luvas ali como presente. Naquele momento, os lança-chamas chegam, tendo encontrado os escoteiros de novo. No entanto, esses não são apenas as típicas belezas, mas sim homens muito rápidos e fortes. Shai, nesse momento, percebe as luvas e explica que nesse mundo as coisas são diferentes da cidade. Se o rapaz se importa com a garota, isso significa que ela é importante para ele. Assim, Tali precisa fazer uma escolha. Um dia, Tali pergunta a David sobre as armas, e ele leva até os seus pais, que revelam que costumavam ser cirurgiões plásticos. Acontece que essas operações não são tão seguras quanto as pessoas acreditam. Houve até fatalidades durante os estudos. O pai de David percebeu as mudanças no cérebro dos operadores, e depois dos procedimentos, as pessoas, elas apresentavam pensamentos nublados e experimentavam uma falsa sensação de felicidade. Apenas o Dr. Cable percebeu o segredo que tinha sido descoberto, e por isso os pais de David foram afastados dos seus trabalhos, tendo seu resultado da pesquisa confiscado. E assim ficou claro que o cérebro estava sendo intencionalmente danificado para controlar as pessoas. Os pais do David tiveram sorte de encontrar uma comunidade de dentistas, onde foi dado um medicamento que ajudou eles a permanecer sãos. Foi por isso que eles fugiram e dedicaram o resto da vida a criar uma cura. Só que os principais componentes da fórmula permaneceram na cidade. O soro é a arma. Embora ainda não esteja concluído, quando eles conseguirem o que falta, eles vão precisar testar ele em alguém, só que apenas se a pessoa concordar. Naquela noite, Tali reflete sobre tudo o que ela aprendeu. Ela então tira o pingente e joga no fogo, sem perceber que ao fazer isso, ela acabou ativando ele. Tali conta a David o que aconteceu, mas ele a tranquiliza, dizendo que ela escolheu o caminho certo. Ele olha e diz que ela é muito linda, então beija ela. Na manhã seguinte, a cidade começa a atacar. Os homens da Fumaça caem numa armadilha. Vestidos com ternos azuis, os invasores capturam os moradores e reúnem eles na praça. Tali segura David e observa os acontecimentos de longe. O Dr. Cable interroga os pais de David e, quando ele não obtém respostas, ordena que Paris mate o pai de David.
Com um movimento rápido, Paris estala o pescoço do homem e David corre para fora enquanto sua mãe chora sobre o corpo do marido. Paris vê Tali naquele momento, mas não a toca. O Dr. Cable a agradece pela sua cooperação, revelando sua verdadeira missão. Enquanto Shai expressa um desgosto, a mãe de David secretamente desliza um frasco de remédio no bolso do filho. Tali consegue escapar daquele momento correndo para a casa de David, incendiando no caos, e David foge para a floresta enquanto Tali acerta o seu perseguidor com um arco. Enquanto isso, a cidade começa a queimar o assentamento e leva os moradores como prisioneiros. Mais tarde, Tali encontra David e diz a ele que não sabia de toda a verdade. Os moradores da fumaça pagaram o preço e agora ela está pronta para ajudar eles a chegar na cidade para consertar o seu erro. Ela então leva ele para a escola apresentando aos amigos de Shai e pede para ajudar eles. Juntos, os jovens ali iniciam uma rebelião, escrevendo as palavras fumaça para sempre em cima da cidade, distraindo a atenção do verdadeiro objetivo. Aproveitando a confusão, Tali e David entram furtivamente no laboratório. Só que para acessar o nível correto da escola, o anel de Tali não é suficiente. David consegue pegar um de um guarda e a dupla finalmente encontra e liberta os moradores da fumaça. No entanto, Shai já tinha sido levada para a operação. Tali, David e a mãe dele correm para detê-la, mas é tarde demais. Shai foi transformada ali na sua beleza, e para surpresa de todos, ela realmente gosta disso. Naquele momento, Paris e Dra. Cable entram no laboratório, incitando as pessoas a finalmente fazerem a sua escolha. Todos os três entram nas cabines de transformação, mas no instante que o processo começa, um helicóptero sobrevoa o local. O amigo de David usa um lança-chamas para derreter o vidro externo, fazendo o sistema colapsar. Tali resgata Shai, enquanto a mãe de David encontra o componente necessário para o medicamento. O grupo consegue fugir e chega ao telhado, onde eles são parados por Paris. Tali tenta lembrar ele da amizade dos dois, mas ele avança. Lembrando da morte do seu pai, David enfrenta Paris, e depois de uma luta intensa, Paris fica pendurado sobre um curso de água. No último instante, ele reconhece Tali, mas acaba escorregando e cai. David e Tali escapam e mais tarde o grupo se reúne nas ruínas antigas da cidade. A mãe de David recupera o componente e retira do bolso do filho o frasco com medicamento. Finalmente, a cura está pronta. No entanto, Shai se recusa a ser a cobaia, porque ela ama ser uma beleza. Tali, então, se oferece para retornar à cidade, passar pelo procedimento e depois se tornar voluntária para testar o remédio. O processo é arriscado, mas ela está confiante da sua força. Algum tempo depois, a bela Tali admira a cidade e, quando questionada pelo sistema, assegura que ela está completamente feliz, sendo a pessoa perfeita. E assim a gente finaliza mais um filme aqui do canal. Se vocês estão curtindo a nossa saga de filmes, não esquece de caprichar no likezão, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, que é muito importante para vocês continuarem acompanhando filmes como esse aqui e muito mais tops aí que eu vou trazer para vocês, beleza? Tamo junto demais, família, muito obrigado pela força e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, valeu!